Agora, um bagulho que eu acho que é importante pra caralho, mano. Essencial, na real, ainda mais esse momento que a gente tá vivendo. E que eu acredito que vocês têm, pelo que vocês estavam falando agora. E eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com a gente. E aí eu queria saber como que vocês enxergam isso. Durante o episódio com o Humberto Matos, a gente debateu uma série de teorias, segundo ele mesmo falou. Uma série de teorias e ensinamentos que estavam presentes nos livros. De uma maneira muito prática, muito tátil, tá ligado? Muito tangível. Ele explicando ação direta, ele explicando uma série de organização e de maneiras que a nossa sociedade funciona e como que nós gostaríamos que ela funcionasse, de uma maneira de muito fácil compreensão. E depois ele falou assim, pô, aqui durante a live eu falei de uma série de teorias de livros, sem citar que era teoria, sem citar autor, sem citar o nome do livro, que senão se torna Se não vira Leandro Carnal. Leandro Carnal. Nossa, olha lá, eu, Renato, a nossa conexão. Vira Leandro Carnal total o bagulho. É muito chato, mano, muito chato. E vocês trazendo isso de, mano, pensando em como vocês abordariam e querem abordar os convidados, pensando na mensagem, e o Red falando das aulas, o Kinoko falando que também vai se tornar professor, e vocês se preocupam nisso de como transmitir uma mensagem, como isso vai ser interpretado, como que vocês pensam em trazer isso, continuar trazendo isso pro podcast, pensando que, mano, no final do ano que vem a gente tem uma eleição, uma das eleições mais importantes da nossa história, sei lá, republicana aí, e que conteúdos como esse que vocês fazem na internet vão ser, muito provavelmente, algumas diretrizes da compreensão do cenário político pro ano que vem, tá ligado? Como vocês pensam em conseguir traduzir muitas coisas que muitas pessoas ainda julgam difíceis, de difícil compreensão, que eu vi no Humberto com uma lucidez muito grande e acredito que vocês também têm essa lucidez, tá ligado? É mais um processo, saca? Tipo, eu e o Red, a gente já faz isso nas nossas lives, né? O Red, ele, tipo, vê documentários e fala sobre assuntos políticos de uma maneira mais fácil, de teoria mais fácil também. Eu normalmente procuro saber das coisas muito bem antes de falar, porque o rolê é o seguinte, para você conseguir deixar uma coisa, passar a informação de uma forma simples para outra pessoa, você tem que saber muito bem do que você tá falando, sabe? Porque, às vezes, você quer substituir uma palavra por outra, e se você substituir, você muda o sentido na explicação que você tá dando. E não é diferente isso no podcast. Eu vou conversar... A gente foi conversar com o Paulo Teixeira, por exemplo, e ele tem um projeto sobre fazer a maconha ser legalizada no Brasil. Só que, vendo o que ele falou, vendo o que ele já fez, ele repudia quem chama cannabis de maconha. Ele vê como se fosse um termo mais ofensivo. Então a gente falou, pô, não vamos chamar de maconha. Então, tipo assim, aí ele já ficaria numa posição mais confortável, que é a posição que ele já tá mais confiável de falar. E às vezes, no podcast em si, o jeito que a gente pergunta, às vezes é o jeito que a pessoa vai responder. Se eu falar, então, senhor Paulo, senhor deputado Paulo, Vossa Senhoria saberia falar do projeto de lei número 1000, fala, pô, mano, você fez... não, pô, mano, né, mas... Então, você fez lá o projeto sobre cannabis, e o que você acha sobre? Aí, tipo, às vezes a nossa abordagem também vai mudar. Mas é impossível dizer que o convidado não... a gente continua dependendo do convidado, né? A gente, independente do jeito que a gente perguntar, se ele tiver enviesado de um jeito de conversar, ele vai continuar enviesado. E aí vai falando de políticos, né, por causa da eleição que o Dan falou, vai muito do media training deles, de como falar, de como se fazer. Porque os caras é político, né? Em teoria, eles têm que saber como falar com a população. Então a gente não pode fazer tudo, né? Pode crer. Eu vou uma resposta só de vocês, né? Papo reto. Tipo, eu vou dar um exemplo que o Kinoko tava falando sobre a minha live passar documentário. Um dia eu fiz uma live que era assim, explicando materialismo histórico dialético em 5 minutos. Explicando... Não, tecnicamente, não dá. Não dá. É muito mais complexo, sabe? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei materialismo histórico dialético, as palavras, fui desmistificando a palavra e expliquei como que se aplica na visão marxista. Ponto.
Por quê? Porque isso é para criar o ponto de interesse para a pessoa procurar ou se informar ou a gente estudar isso junto amanhã. Porque sem esse ponto de interesse, a pessoa não procura, pô. A pessoa... O ponto de interesse, mano, vamos fazer aqui um paralelo. Seria o teaser do Homem-Aranha, tá ligado? É o bagulho que vai te dar tesão pra cacete pra você ir lá ver o filme. Você tem que lançar esse teaser. Você tem que mostrar pra pessoa. Então você vai investigando. Na hora do convidado, assina embaixo isso que o Kinoco falou. A gente tem que pesquisar o convidado, saber como o convidado concebe determinada palavra, ainda mais quando o assunto é extremamente político, né? As palavras comuns já têm vários milhares de sentidos no assunto político, então a gente mastiga essa parada, e a pergunta que nós fazemos normalmente é uma pergunta que vai ligar o interesse do público em geral. A gente podia conversar com ele em um juridiquês, de repente, mas isso vai despertar interesse? Não, mano, não. Isso é aquele papo que vai broxar, na verdade, tá ligado? Dando um exemplo de outros camaradas na internet, o Calheiros, que é anarquista, o Gamer de Esquerda, que é de esquerda, eles estão fazendo a CPI de uma forma mais cômica. Cria interesse na CPI. Muito embora, às vezes, eles não façam um comentário político a respeito mas eles fazem, tá só dando um exemplo mesmo. Muito embora, às vezes, não façam, ainda assim estão dando exemplo. Ainda assim estão criando esse ponto de interesse. Então é aí que a gente tem que trabalhar a parada. É assim que a gente vai mastigando a política de determinada forma. É lógico que a gente pode sentar aqui e falar de Marx, falar sobre Lenin, etc. Mas aquele negócio, onde que nós vamos criar o ponto de interesse? E aí entra no assunto de o que nós queremos ser no Prático Podcast. E aí isso já foi acertado. Nós não queremos ser influenciadores. Nós somos comunicadores. Nós queremos comunicar. Essa é a visão.